Quantos querem receber uma palavra de Deus essa noite? Então fala para quem está do seu lado mais uma vez: você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E quando esse culto terminar, você vai pagar meu jantar. Se ele riu, você já pergunta para ele aonde. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? Deixa eu ver você, levante sua mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos, bem-vindos. Você que está aí perto, dê as boas-vindas em nome de Jesus. Você está na casa do Pai, fique à vontade. Hoje o culto está um pouco diferente do que é de costume. É o nosso culto da família, batismo, é tanta coisa acontecendo, é aniversário. Meu Deus do céu, que domingo é esse? Esse já é o nosso terceiro culto desse domingo. Nós temos o culto às 9, 11h30, 18 horas, e o pastor vai ficando sem voz, vai ficando... Vocês me ajudam a pregar aí, amém, gente? Desse jeito aí não. Vocês vão me ajudar a pregar, amém, gente? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra acerca desse culto da família, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, com tudo aquilo que está acontecendo nesse culto da família. Essa mensagem, ela tem como tema várias gerações, o mesmo Deus. Então fala para quem está do seu lado: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus. São várias gerações, pode passar a geração que for, mas Deus continua sendo o mesmo. Eu quero começar essa mensagem perguntando sobre a sua família. Quando você pensa na sua família, qual a imagem que você vê? O que você vê quando você pensa na sua família? Será que você vê orgulho, dor, ausência? Você vê fé? O que você vê quando você pensa na sua família? O nosso Deus, ele é um Deus que ama a família. A família é a base de tudo. O nosso Deus, ele instituiu a família. Quando nós vemos a Bíblia, o livro mais importante da história da humanidade, nós olhamos que a Bíblia começa com a história de uma família. E a Bíblia, ela também termina com uma família. A Bíblia é de capa a capa sobre gerações, sobre família. Sabe, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, ele tem uma forma de trabalhar. E Ele nunca trabalha com uma pessoa no individual. Ele nunca faz algo em alguém para que termine em alguém. Ele trabalha de geração em geração. O nosso Deus é um Deus que é de geração em geração. É por isso que nós vemos em Gênesis capítulo 5, verso 1. Esse é o registro da descendência de Adão. Essa é a história, é o registro da descendência de Adão. O texto poderia dizer: essa é a história de Adão. Mas o texto está dizendo: é o registro de uma geração. É o registro de uma descendência, a descendência de Adão. E nós vamos percorrer o texto, o capítulo 5 de Gênesis. Nós vamos ver Adão gerou, que gerou, que gerou, e vai gerando, até chegar na história de Noé e os seus filhos, no capítulo 5. Nós vemos o registro de uma geração, de uma descendência. Deus, ele é muito claro, ele deixa isso de forma muito clara na sua palavra. Registro de nomes, histórias que vieram, que sucederam até chegarem a alguém. Deus, ele nunca vai registrar a história de um indivíduo e por si só, alguém que chegou do nada e realizou algo em Deus e terminou naquilo dali. Nós vamos ver que para chegar na história de um grande homem, de uma grande mulher de Deus, precisou passar por algumas gerações, algumas coisas precisaram acontecer até que se cumprisse, até que chegasse na história de alguém. E quando a gente atravessa alguns séculos e a gente chega no Novo Testamento, nós vemos em Mateus a história da genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim por diante, gerando e gerações, até que chegasse o nascimento de Jesus. Nós reparamos que existe um padrão. No Antigo Testamento começa com uma geração, e quando a gente começa o Novo Testamento, uma nova geração. Existe um padrão. Deus é um Deus que trabalha com gerações. Agora, Deus, ele deixa isso muito claro. Essa é a forma que ele trabalha, esse é um princípio de Deus. E aí você pode pensar: pastor, eu tenho alguém, um personagem que eu amo na Bíblia,
um grande herói da fé, alguém que cumpriu coisas maravilhosas em Deus, que fez grandes feitos no Senhor, alguém que talvez a história te inspire, alguém que talvez a história desperte em você uma paixão pelas coisas de Deus. Você olha e fala: uau, como eu queria ter história como Moisés, que foi um grande libertador, como eu queria ser como Davi, um grande rei, como eu queria ser como Esther, uma rainha, uma mulher virtuosa. Uau! Só que para chegar nesses personagens, para chegar nesses grandes homens e mulheres de Deus, tiveram gerações que antecederam. Ninguém chegou do nada, ninguém começou nada do zero. Tiveram histórias que começaram primeiro. Alguém gerou alguém, que gerou um outro alguém, até chegar nesses grandes homens e mulheres de Deus. E aí, quando nós olhamos para a nossa geração, nós vemos uma geração que aí trata muito do eu, é muito individualista. A gente vê isso nas redes sociais, em tantos lugares. As pessoas não estão preocupadas com quem veio antes ou com quem vai vir depois. O que importa é a minha vida, o que importa é o que eu quero, é aquilo que está aqui agora. Eu não quero saber de deixar um legado, eu não quero saber de honrar o meu passado, eu não quero saber quem veio antes de mim. Muitos de nós aqui talvez não saibam nem o nome do bisavô, do tataravô. E aí eu vou ter que dizer que eu também não lembro o nome do meu tataravô. Eu me incluo nessa. Mas a gente não busca saber de onde veio, quem foi. Talvez você tenha alguém fantástico na tua família, alguém surpreendente, alguém com uma história maravilhosa que veio antes de você. Sabe? Histórias vieram antes de nós, vieram gerações, vieram pessoas construindo algo até que a gente chegasse aqui. A nossa geração fala muito sobre o agora, que o presente é o que importa, mas o que a Bíblia nos mostra é que nós precisamos valorizar as histórias. Precisamos valorizar porque a gente não vem do nada, a gente carrega decisões que alguém tomou antes da gente. Talvez você esteja aqui hoje porque uma geração antes de você decidiu se posicionar. Talvez a sua avó, o seu avô, alguém dobrava os joelhos e orava para que os filhos estivessem rendidos ao Senhor, para que os netos estivessem na presença de Deus, para que uma família fosse alcançada. Talvez você está aqui hoje porque alguém antes de você preparou o caminho. Mas o oposto disso também é uma verdade. Talvez famílias aqui enfrentam crises, dificuldades financeiras, porque uma geração antes dela não se posicionou, ou talvez tomou decisões erradas, investimentos que deram errados, ou não se posicionaram, não construíram nada e foi levando de uma geração para outra, e traumas foram sendo passados de uma geração para outra, problemas, vícios e tantas coisas foram passando de uma geração para uma outra geração. Tudo aquilo que nós decidimos hoje vai ecoar para uma próxima geração. Aquilo que você constrói hoje pode sustentar uma geração que vem depois de você, mas aquilo que você negligencia hoje pode virar um peso também para a próxima geração. Olha o que o Salmo 100 ele diz, Salmo 100 verso de número 5: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Ou de geração em geração é a sua fidelidade, de geração em geração. O amor, seu amor leal é eterno, e de geração em geração é a sua fidelidade. Sabe o que o texto bíblico está querendo dizer com isso? Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer? Que é de geração em geração, que aquilo que Ele começa na sua vida não termina em você. Aquilo que Ele começa na sua vida vai passar para uma próxima geração e vai continuar em outra geração, porque aquele que começa a boa obra, Ele é fiel para completar. É de geração em geração. As decisões que você toma em Deus, o posicionamento que você tem nele, não é para terminar em você, vai se estender para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? É de geração em geração. É dessa maneira que o nosso Deus trabalha. É um Deus que é geracional. Eu quero trazer aqui 3 chaves de maneira muito breve para você. Várias gerações, o mesmo Deus. Você que gosta de anotar, anote aí a primeira chave. Deus constrói a sua história através de gerações. Não é através de uma única pessoa.
mas é através de gerações. Quando a gente lê lá em Gênesis que Adão gerou e vai gerando, a gente pensa que parece que está só preenchendo um espaço para a Bíblia ficar mais grossa. A gente olha ali, tem às vezes em Números e em alguns outros livros da Bíblia a gente vê tanta genealogia, alguém gerou alguém, que gerou alguém, é tanto nome, e ali é legal você ler com muita calma, porque quem aqui já tem filho? Levanta a mão. Quem ainda não tem filho? É para você que eu vou falar, você que ainda não tem filho. Leia com muita atenção, porque ali tem uns nomes maravilhosos para você colocar nos seus filhos. Cada nome criativo. Hoje em dia os nomes estão muito igual, né? Todo mundo quer botar Noah, Enzo, Lorenzo, os nomes, né, mais modernos. Mas lá tem um monte de nome maravilhoso. Jeroboão, né? Sadraque, Mesaque. Pode escolher um nome maravilhoso para você colocar no seu filho. Eu já estou escolhendo um para o meu próximo filho agora. Um nome bíblico maravilhoso, mas a gente vê que Deus ele faz questão. Não é apenas para preencher espaço, não é apenas para nos dar uma sugestão de nome para a gente colocar no nosso filho. Na verdade, Deus está transmitindo um princípio de que cada geração é responsável por transmitir algo para a próxima geração. Aquilo que uma geração começa, a próxima geração vai terminar. Aquilo que uma geração planta, uma próxima geração vai colher. Quantos aqui já foram num jardim botânico? Aqui não tem isso, gente? Tem, não tem? Vocês não foram nunca, gente? Tem que ir, aproveita para fazer um passeio em família, leva no jardim botânico. Você vai num lugar como esse, você vê árvores centenárias, árvores com mais de 100 anos, 200 anos. E aí você pensa, meu Deus, talvez quem plantou aquela árvore nem desfrutou da sombra e do fruto que aquela árvore proporciona. Uma geração anterior à nossa semeou, plantou, para que a gente pudesse desfrutar. É sobre isso que Deus está dizendo. Uma geração que veio antes de você, começou algo, plantou algo que você está colhendo. Uma geração é responsável por transmitir algo para a próxima geração. E existe uma herança espiritual. Preciso falar algo com você que talvez você nunca tenha parado para considerar. Existe herança espiritual. A gente vê na genética, a gente carrega uma carga genética dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, coisas que vão se estendendo de uma geração para outra, geneticamente. Agora a ciência, ela também estuda a epigenética, e já tem isso de forma comprovada cientificamente, que mesmo que você tenha uma carga genética dos seus pais, dos seus avós, se você decide fazer diferente, tomar uma nova decisão, a partir de você, a genética pode ser mudada. E os seus filhos não carregarem mais aquela carga genética das gerações anteriores. Só que biblicamente falando, espiritualmente falando, a gente chama isso de maldição hereditária. Maldição hereditária vai passando de pai para filho, até a terceira e a quarta geração, mas em Jesus a maldição hereditária é quebrada e a nossa família é abençoada até 1000 gerações. Aquilo que antes poderia se estender para filhos, para netos, em Jesus nós recebemos pelo sangue dele. Toda maldição é quebrada e nós somos abençoados, e a nossa geração futura até 1000 gerações. Se você crê nisso, que você é abençoado, e toda a tua geração, aplauda o Senhor Jesus, aplaude a ele em nome de Jesus. Mas existe uma herança espiritual. E eu não estou falando aqui só de maldição hereditária que te prende de forma automática, mas eu estou falando de algo que é mais simples, de uma influência. Sementes que uma geração anterior à sua lançou, consequências que são tomadas a partir de decisões do passado. Tem coisa que você vive hoje que você pode perceber. É porque alguém antes de você preparou o caminho. É porque alguém antes de você orou. Tem famílias que desfrutam de bênçãos materiais que uma geração antes dela empreendeu, cresceu, prosperou e deixou uma herança. Outros sofrem, passam dificuldade porque uma geração anterior talvez não teve o mesmo pensamento, as mesmas oportunidades, ou talvez não semeou, não conseguiu construir algo. Agora, a grande verdade é que nós também podemos preparar o caminho para a próxima geração que vem depois de nós. Sabe, nós podemos tomar decisões hoje que vão refletir na geração futura, porque as escolhas erradas, elas deixam marcas, padrões são formados, padrões de vício, abandono,
violência, incredulidade, tudo isso vai formando um caminho onde os filhos vão aprendendo a andar e sem a gente perceber ele vai seguindo. Talvez muitos tenham vivido em famílias desestruturadas, pais e mães viciados, que brigavam e que tratavam tanta violência, e talvez repetiu isso na criação com os filhos, porque eu aprendi assim, meu pai me espancava, então eu também tenho que espancar o meu filho, porque tem que ser assim, foi assim que eu aprendi, meu pai era dessa maneira, minha mãe era dessa maneira, e os padrões eles vão se repetindo, vão deixando marcas, e a geração vai levando, até que uma geração decide mudar, até que uma geração decide dizer, foi assim com meu pai, foi assim com o meu avô, mas comigo vai ser diferente. Eu não vou repetir o mesmo erro do meu pai, eu não vou repetir o mesmo erro da minha mãe, porque existem duas maneiras da gente aprender com a geração que veio antes da gente. Nós podemos aprender pelo exemplo de como fazer, aqueles que são referência para nós, aqueles que têm uma vida que a gente se espelha, a gente fala, nossa, eu quero ser como ele, eu quero ter um casamento com uma mulher só, eu quero ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa. E a gente também tem um exemplo de quando a gente está tendo uma referência que está toda distorcida, sabe? Uma referência que a gente olha e fala assim, eu quero ser exatamente o oposto disso. Então tem duas formas de você aprender, pelo exemplo de como fazer e pelo exemplo de como não fazer. Se você teve uma herança espiritual positiva, honre isso. Fale, eu quero ser como meu pai, como minha mãe, como meus avós, que me deram essa herança espiritual, homens e mulheres que se posicionaram em Deus, que foram tementes ao Senhor, que honraram o seu casamento, que criaram bem os seus filhos. Agora, se você não teve essa herança, você pode mudar a partir de você e dizer, eu quero ser o oposto disso, aquilo que eu não tive da minha mãe, aquilo que eu não tive do meu pai, aquilo que eu não vi como exemplo dentro da minha casa, eu vou fazer diferente, porque eu serei o exemplo para os meus filhos, para os meus netos, e a partir de mim a história será contada de uma forma diferente. A partir de você. Valores vão passando de geração em geração, traumas também vão passando, a mentalidade também vai sendo passada, a cultura, e muitas vezes de uma maneira silenciosa, muitas vezes de uma maneira quase imperceptível, a gente não vê passando, muitas vezes não é intencional, mas quando a gente percebe, os nossos filhos estão vivendo exatamente aquilo que a gente viveu no passado, vai passando para a próxima geração. Agora eu preciso te dizer uma coisa para você sair daqui carregando, para você não sair daqui carregando um peso que não é seu. A influência que você recebeu dos seus pais, dos seus antepassados, não é uma sentença na sua vida. A influência que você recebeu não é uma sentença. Aquilo que você passou, aquilo que passou por você, não precisa definir a sua história, e muito menos precisa continuar através de você. Sabe por quê? Porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. E a cruz não veio para apagar a sua história, mas ela veio para redimir a sua história. Você recebeu em Cristo Jesus a redenção, e a partir disso você pode viver uma nova história com Deus. Só 3 amém aqui na frente. Amém. Meu irmão, Deus não precisa de perfeição. Deus não está procurando uma família perfeita. Deus não está procurando histórias perfeitas. Quando nós lemos o capítulo 1 de Mateus, a genealogia de Jesus, nós vamos ver ali que no meio daquela lista existiam reis, existia prostituta, existia histórias quebradas, existiam pecadores, estrangeiros. Nós vemos tantos nomes ali. Raabe era uma prostituta, Ruth era uma estrangeira, Davi adulterou, foi um homicida. Salomão terminou muito mal a sua história. Manassés foi um dos piores reis de Israel, e mesmo assim Deus escolheu escrever a sua história através de cada um deles. Foram gerações que vieram imperfeitas, quebradas, cheias de erros, cheias de pecado, mas que prepararam o caminho para que o nosso Salvador viesse. E isso é algo que precisa entrar no seu coração nessa noite. Você precisa sair daqui nessa noite entendendo que Deus não está procurando perfeição. Deus não precisa de perfeição para construir um propósito grande na sua vida. Talvez você tenha entrado aqui pensando: pastor, você não sabe a história da minha família, você não sabe o meu passado, você não sabe quem eu sou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe quem você é, Ele sabe de qual família você veio,
e é dessa família que o Senhor precisa para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Ele não precisa de perfeição. Deus pode pegar uma história quebrada, reconstruir, refazer, mudar a história a partir disso. Talvez você olhe para a sua família e você veja tanta falha, tanta ruptura, ausência, tanta coisa. Mas a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite não é se a sua família é perfeita. A pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite é: o que você vai transmitir daqui para frente? Qual história vai ser contada a partir de você? Quando eu era mais novo, eu tinha um cordão que eu gostava muito. Era um cordão cheio de elo, ele parecia uma corrente, uma correntinha. E um dia, brincando com um amigo, ele puxou aquele cordão, arrebentou meu cordão. Catei o cordão lá no chão, peguei, apertei com um alicate, consertei, coloquei no pescoço, segui a vida. Mas vira e mexe, aquele cordão arrebentava. E eu ficava um pouco chateado, aquele cordão sempre arrebentando, sempre arrebentando. Eu reparei que não era o problema, não era o cordão o problema. O problema era um elo fraco. Um elo que havia se rompido, um elo que, por mais que eu tivesse tentado apertar com o alicate e resolver o problema, ele continuava sempre quebrando no mesmo lugar, sempre no mesmo elo. Até que um dia minha mãe falou assim: olha, vamos levar esse cordão, vamos comigo ali, a gente vai consertar esse cordão, vou levar no ourives. O cordão nem era de ouro, mas ela queria levar no ourives, para ter experiência. Eu nem sabia o que era um ourives, mas o ourives é alguém que conhece o metal, é alguém que não vai dar um jeitinho, ele vai esquentar, vai aquecer o metal, vai consertar, vai fazer uma solda. E quando ele me entregou aquele cordão, ele falou para mim uma coisa, ele falou: olha, o elo que estava rompido, que estava quebrado, agora está mais forte do que antes dele ter quebrado. O cordão pode arrebentar agora em qualquer elo, mas nesse elo que foi restaurado, ele não quebra mais. E aquilo marcou a minha história, marcou aquele momento. Eu não sei qual que é a história da sua família. Eu não sei o que foi transmitido para você, eu não sei o que você recebeu, o que você deveria ter recebido, e talvez o que você recebeu que não deveria nem ter chegado até você, mas eu sei de uma coisa: você é um elo. Você está no meio de uma corrente que começou muito antes de você, e vai continuar muito depois de você, muito depois que você partir. Talvez você olhe para trás e veja elos que quebraram, elos que falharam, que se romperam, gerações que romperam aquilo que não deveriam ter rompido. E talvez até hoje você carregue marcas de um elo quebrado que veio antes de você. Mas a pergunta que Deus faz para você nessa noite não é sobre os elos que vieram antes de você. A pergunta é: como está o seu elo? Como está o seu elo nessa corrente? Porque um elo fraco, ele não vai afetar só você, mas vai afetar todas as gerações que vêm depois de você, os seus filhos, os seus netos, e até gerações que ainda não têm nome. Eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão: o alicate não resolve. Não é a força do seu braço que vai resolver o seu elo. O seu elo só vai ser resolvido quando você entregar na mão daquele que pode resolver. E o ourives que eu quero te apresentar nessa noite tem um nome. Ele é aquele que te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele é aquele que tem até os fios da sua cabeça contado. Ele é aquele que conhece todos os seus dias e tem os seus dias escritos no seu livro. Ele é aquele que tem todo o poder e pode mudar a sua história, pode consertar esse elo e fazer ele ser restaurado, para que seja mais forte do que antes de ser quebrado. Será que tem alguém que recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Ele é o seu Criador. Ele sabe por que você deu. Ele sabe exatamente onde tratar. Ele sabe chegar até naquela ferida que você não gosta de mexer. Mas Ele não é aquele que vai dar um jeitinho, que vai remendar e que vai fazer alguma coisa só para funcionar, não. Ele é aquele que tem o poder de restaurar e de fazer novo e de deixar forte e fazer ser mais forte do que era antes de quebrar. Completamente restaurado. Sabe, meu irmão, o ponto da sua família onde sempre quebrou, onde sempre rompeu, pode se tornar o ponto mais forte da sua história. Aquela ruptura, aquela quebra que veio antes de você, ela pode terminar em você. Ela não precisa seguir para gerações futuras, mas para que isso aconteça, você precisa entregar o seu elo nas mãos do Senhor. De geração em geração. A pergunta que fica é: o que você vai transmitir daqui para frente?
Segunda chave que eu quero te entregar nessa noite: cada um tem uma função, mas é Deus quem sustenta a casa. Salmo 127, verso 1 diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esse é um versículo que carrega muita verdade, e ele traz duas verdades que nós sempre precisamos segurar juntas ao mesmo tempo. E o problema é que a gente sempre tende a jogar uma dessas duas verdades fora. A gente sempre deixa uma dessas verdades de lado: responsabilidade e dependência. Fala para quem está do seu lado: responsabilidade e dependência. Ou a gente joga fora a responsabilidade humana e fica esperando Deus fazer tudo em nosso lugar, ou a gente joga fora a dependência de Deus e tenta resolver tudo sozinho. Só que o que esse texto traz para nós é que não dá para a gente jogar uma dessas duas realidades fora. Elas precisam caminhar juntas. Nós precisamos entender que existe uma responsabilidade que é nossa, mas nós precisamos depender totalmente de Deus, porque se o Senhor não for o construtor, em vão trabalha aqueles que edificam. Talvez você esteja querendo construir a sua família, o seu casamento, ou talvez a sua paternidade sozinho, com a força do seu braço. Só que se não for o Senhor o construtor, em vão você trabalha. Se não for o Senhor o vigia, em vão trabalha aquele que se levanta para vigiar a cidade. Ei, o que Deus está dizendo para você é: você tem responsabilidade, você tem que fazer a sua parte, você tem que se posicionar, mas você precisa depender totalmente de mim. Porque se não for o Senhor que trabalha, que edifica, nós construímos em vão. Existe responsabilidade humana. O que o texto está dizendo é que alguém tem que construir, alguém tem que trabalhar, alguém tem que botar a mão na massa, alguém tem que vigiar. O texto não está dizendo que o Senhor constrói sozinho, que Ele vigia sozinho. Está dizendo que se o Senhor não for o construtor, em vão trabalha aquele que edifica. Ele está dizendo que tem responsabilidade humana. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar, temos que vigiar. O texto está dizendo de uma forma muito clara: cada um tem a sua função. Cada um tem a sua função. Dentro de uma estrutura familiar, cada um tem uma função. O pai tem uma função, a mãe tem uma função, o filho tem a sua função dentro da família. Cada um tem sua função. E o homem e a mulher, eles não são iguais. Tem papéis diferentes, responsabilidades diferentes, posições diferentes em Deus. Aquilo que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher são coisas diferentes. O pai, ele não pode se omitir. Quantos filhos, quantas famílias foram quebradas por homens que se omitiram no seu papel, homens que não assumiram a responsabilidade que lhes foi confiada. O homem foi chamado por Deus para ser o sacerdote do lar, foi chamado por Deus para ser o cabeça do lar, mas tem muito homem se omitindo no seu papel. Tem muitas mulheres que estão assumindo o papel de provedora do lar, enquanto esse papel deveria ser do homem. O provedor, aquele que vai à frente, aquele que vai à caça, aquele que provê para a sua casa. Não tem problema nenhum a mulher ser uma participante disso, a mulher também ajudar a trabalhar, a empreender, é maravilhoso. Mas o homem precisa entender o seu papel. A mulher trabalha se ela tiver um propósito nisso, se ela tiver uma satisfação pessoal nisso. Agora, não é o papel da mulher prover para dentro da sua casa. Isso é um papel do homem. Muitos pais têm se omitido no seu papel de serem presentes, de serem um exemplo para os seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você que é pai: o seu filho vai ter você como a maior referência da vida dele. O seu filho precisa olhar para você e ver alguém que ele pode se espelhar. Agora, se você é alguém que está afundado em vícios, talvez o seu filho vai achar que isso é normal. Se você é alguém que o seu filho não vê orando, talvez ele não vai querer orar. Se o seu filho não vê você vindo para a igreja, talvez ele não sinta o desejo de vir para a igreja também. Por isso que muita gente tem a dificuldade de se entregar completamente a Deus, porque não consegue conceber a ideia de um Deus que é pai, porque teve um pai ausente, um
pai que não foi amoroso, um pai que não deu carinho. E talvez muitos homens aqui não tiveram esse carinho dos pais, não tiveram esse pai presente, não tiveram um exemplo a seguir de homem, de pai. Mas é como eu falei, você pode pegar o mau exemplo que você teve e decidir: eu vou ser completamente o oposto do que o meu pai foi para mim. A partir de você, a tua história pode mudar. Você pode se posicionar como homem e dizer: eu vou ser marido de uma só mulher, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser um pai presente, eu vou ser uma referência para o meu filho filho vai me ver orando, vai me ver lendo a palavra, vai ver que tem um pai que é temente a Deus. O meu filho vai ver um pai que levanta cedo para trabalhar, um pai que não foge da luta. O meu filho vai ter uma referência, um sacerdote dentro de casa, não um pai que é omisso, que é ausente, que negligencia o seu propósito, mas um pai que é posicionado em Deus. Eu quero saber onde estão esses homens que vão se posicionar nessa geração. Cadê os homens que vão se posicionar em Deus nessa geração? Dá um brado de louvor ao Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Se você disse que é você, próximo Hero eu quero te ver aqui. Agora eu quero ver. Dia 6 de março, reunião dos homens. De mulheres aqui lotaram a igreja. Mais de 800 mulheres. Aí a gente faz reunião para homens. Não dá 100 homens aqui nesse lugar. Enquanto que o homem deveria ser o sacerdote do lar, o pastor da sua casa. Era o homem que tinha que lotar esse lugar aqui. Cadê os homens servindo no parque, na diaconia? Se posiciona. Como é que teu filho vai crescer na igreja, na presença de Deus, se ele não vê você posicionado? Aí a mulherada está dominando, assumindo um papel que era meu e teu. Falta posicionamento. Mas aqui na Lagoinha Barra Funda eu creio que os homens vão se posicionar. Isso acontece em outras igrejas. Aqui na nossa igreja tem homens que se posicionam, homens que serão referência no reino de Deus. Da mesma maneira, as mulheres também não podem se sobrecarregar, se carregar tudo sozinha. Tem mulher hoje que está fazendo o papel de mãe, de pai, de faxineira, de cozinheira, de tudo. Ainda tem tempo para vir no Shine. A mulher lava, passa, cozinha, faz tudo, treina, vai na academia, cuida do filho, dá mamadeira, troca a fralda. E o homem está lá no videogame. Misericórdia. Isso acontecia em outra igreja, não é aqui. Aqui não acontece essas coisas. Não dá. É por isso que tem tanta gente cansada, esgotada emocionalmente. Porque a gente precisa entender que cada um tem uma função dentro de casa. E quando a gente não cumpre o nosso papel, a gente sobrecarrega o outro. Quando a gente não cumpre o nosso papel, a gente desestrutura, desequilibra a nossa casa. O filho, a mesma coisa. Talvez tenham filhos aqui me ouvindo, pessoas que ainda moram com seus pais. Filhos, vocês precisam honrar o seu pai e a sua mãe. Esse é um mandamento do Senhor. Honre o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias de vida nessa terra. Tu quer viver muito? Não é treinando, se alimentando bem. Isso é maravilhoso, isso ajuda também. Mas viver longos dias é uma promessa para quem honra pai e mãe. É um mandamento com uma promessa. Honre teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é reconhecer que eles fizeram o melhor que eles podiam por você. Talvez você olhe para o seu pai, para a sua mãe, você tenha tantos questionamentos, tanta queixa. Eu queria que meu pai tivesse feito isso. Eu fiz 18 anos, meu pai não me deu um carro. O pessoal daqui de São Paulo é nesse nível. Da lá de onde eu vim, a gente nem reclama disso. A gente sabe que não vai acontecer mesmo. Eu fiquei chateado que minha mãe não fez uma festa de 15 anos para mim. Não fez, eu fiz 18 anos e meu pai... Não, ele fez o melhor que ele podia. Depois que eu me tornei pai, eu passei a honrar mais os meus pais, a valorizar mais o que eles fizeram por mim. Porque o outro negócio difícil é cuidar de uma criança. É fralda toda hora, é leite, é fórmula, é não sei o que, e troca e faz, e dá comida, e a criança chora, e acorda de madrugada, e é tanta coisa, e é maravilhoso ao mesmo tempo. Não estou falando isso para você deixar de ter filho. Eu já estou indo para o terceiro, para ver que o negócio é bom mesmo. É maravilhoso. Dá trabalho. Mas você nunca vai ver alguém que teve 4, 5 filhos que se arrependeu. Falou, não, olha, eu me arrependi. Eu queria ter tido mesmo, era só um. Eu não queria ter tido nenhum. Você nunca vai ver. Mas você vai ver o contrário. Alguém que não teve filho, no final da sua vida fala, nossa, eu queria ter tido um filho. Porque filho traz
um senso de propósito, faz a gente viver por algo maior, algo que vai para além de nós mesmos. O Filho nos livra do maior egoísmo dessa vida, que é viver para nós mesmos. Então eu passei a honrar muito mais o meu pai e minha mãe. E honrar é reconhecer, eles fizeram o melhor que eles podiam. Não foi o melhor talvez que eu queria, não foi o melhor dos mundos, não foi o melhor talvez que você gostaria que fosse, mas foi o melhor que eles podiam. E isso é honra. Honrar é isso, é reconhecer o meu pai e minha mãe fizeram o melhor. Se você está vivo hoje, meu irmão, pode ter certeza que teu pai e tua mãe fizeram um bom trabalho, porque é difícil. Criança tem que comer, tem que mamar, é tanta coisa. Só de te manter vivo, só de você estar aqui de pé, teu pai e tua mãe fizeram um bom trabalho. E mais do que isso, eles te colocaram no mundo. Honrar é isso, é reconhecer. Teve alguém que veio antes de mim, que carregou um peso talvez que eu não carreguei, que enfrentou desafios talvez que eu nem sei o que meu pai e minha mãe tiveram que abrir mão por minha causa. Mas hoje, sendo pai, eu entendo e reconheço e eu honro muito mais os meus pais. Então cada um tem um papel, uma função, e ninguém pode abandonar o seu papel. Agora, a palavra ela vai dizer da responsabilidade humana, e ela fala também da dependência de Deus. Esse é o ponto de equilíbrio. Porque uma responsabilidade humana, fazer o seu papel e achar que tudo vai ser resolvido na força do seu braço, é apenas orgulho. Você acha que a casa se sustenta porque você sabe o que está fazendo, o seu casamento deu certo porque você foi inteligente, ou porque você teve estratégia, os seus filhos cresceram porque você foi muito competente. Aí vira um cansaço, uma ansiedade, o controle de tudo, porque eu acho que sou eu que sustento tudo, então eu não posso parar, eu não posso errar. Aí vem o peso da cobrança. Tem muita gente cansada, exausta, porque está querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você não é o salvador da sua casa, você é apenas um cooperador. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Existe uma diferença muito grande entre construir com Deus e querer construir no lugar de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Agora, respeitar o papel do outro é entender que nós não estamos competindo, nós estamos juntos com o mesmo objetivo. É igual um jogo de futebol. Você tem lá, cada um jogando uma posição. Você tem um atacante, você tem um goleiro. Imagina que todo mundo quisesse ser atacante. Quem quer cuidar da defesa? Quem quer proteger o gol? Se todo mundo quisesse ser goleiro, todo mundo quisesse jogar na mesma posição. É por isso que cada um tem um papel diferente. Cada um joga numa posição, cada um tem a sua responsabilidade. Mas o objetivo de todos eles é o mesmo. Eles estão cooperando. Eles estão ali participando, um toca a bola para o outro e corre, faz, até alcançar o mesmo objetivo. Assim deve ser uma família, assim deve ser um casamento. É entender que vocês estão no mesmo campo, no mesmo ambiente, mas não para competir um com o outro. Vocês estão ali para cooperar um com o outro. Quando vier um problema, quando vier uma crise, algo para resolver, não é se colocar um contra o outro, mas os dois contra o problema. Qual o problema que a gente tem que resolver? Vamos conversar, vamos resolver isso juntos. Vocês dois contra o problema, e nunca um contra o outro. O problema é que hoje em dia não se respeitam mais os papéis. Querem competir em tudo, querem viver brigando. É por isso que a casa vira um campo de guerra. E entender o papel do outro é entender algo que a nossa cultura odeia admitir: que eu não sou tudo, eu não faço tudo, eu não sei de tudo. Agora, isso é maravilhoso, entender qual é o seu papel. Porque quando você sabe qual é o seu papel, você faz com excelência. Quando você para de tentar ser aquilo que você não é, você se torna plenamente aquilo que Deus te chamou para ser. E quando você confia que Deus cuida daquilo que está fora do seu alcance, você consegue descansar, você dorme tranquilo, você consegue respirar, porque a casa não está nas suas mãos, mas está nas mãos do Senhor. E as mãos dele são muito maior do que a sua. Aquilo que ele faz, você não consegue fazer, ele consegue fazer muito além. E para quem vem de uma realidade de uma casa quebrada, desestruturada, talvez você esteja dizendo: pastor, eu nunca vi isso na minha casa. Na minha casa não tinha esse equilíbrio. Na minha casa eu não tive um pai presente, eu não tive um modelo, uma referência.
Preciso dizer uma coisa: em Cristo Jesus começa uma nova genealogia. Você não é prisioneiro do passado. Você não está condenado a repetir o que você viveu. O que foi transmitido para você não precisa ser transmitido para os seus. Pelo sangue de Jesus você pode ser o ponto de virada da sua família. A terceira verdade que eu quero te entregar é que honrar o outro não significa anular quem você é. Salmo 128, de 1 a 4 diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Imagina essa cena. O salmista está pintando uma cena doméstica, uma cena cotidiana. Um homem que teme ao Senhor, uma esposa como uma videira frutífera, filhos como brotos de oliveira sentados ao redor de uma mesa. Agora, olha o que a gente percebe nesse texto. Ele fala de uma esposa que é como uma videira, e filhos que são como brotos de oliveira. Ele está dizendo, são pessoas diferentes, com funções diferentes, convivendo no mesmo ambiente. Eles estão ao redor da mesa, mas cada um tem a sua função, cada um tem a sua identidade. E é exatamente isso que uma família saudável precisa parecer. Pessoas diferentes, que vieram de realidades diferentes, têm histórias diferentes, mas que decidiram conviver no mesmo ambiente, decidiram casar, se juntar, construir uma nova família. Pessoas que têm funções diferentes, mas que estão ocupando o mesmo espaço, sem destruir umas às outras. Agora, o problema da nossa geração é que nos apresentaram duas saídas, e essas duas são muito perigosas, são destrutivas. A primeira saída é a imposição. Eu me imponho, sou eu que mando, é minha voz que tem a palavra final, sou eu que faço, eu que falo, eu que mando. Em casa eu fiz um combinado com a Larissa, isso precisa ser acordado no casamento. Quando a gente casou, eu falei para ela, no nosso casamento a última palavra vai ser sempre a minha. E toda vez que ela fala alguma coisa, eu sempre dou a minha última palavra, sim senhora. Ela fala, eu me posiciono logo, para não ter problema. Mas brincadeiras à parte, a imposição ela é muito perigosa. Você querer ser autoritário. E eu não falo isso só para homens. Tem mulheres que querem ter esse papel, de ter a última palavra, de querer mandar, de querer gritar, de espernear. Isso destrói um ambiente familiar. Isso destrói uma casa. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, e a tola com suas próprias mãos a destrói. O homem da mesma forma. Deus não te colocou como líder, como sacerdote da sua casa, como cabeça, para você ser autoritário e querer impor a sua vontade no grito, na força do braço, na violência muito menos. Você precisa entender a responsabilidade que você carrega. E a outra saída, que também é perigosa, é a anulação. É a pessoa achar que não tem voz, que nada que faz tem valor, e começa a se diminuir, achar que o papel dela não é importante. Ela aceita tudo calada, já não fala mais, já não apresenta mais aquilo que desagrada, não tenta mais o diálogo, ela só vai engolindo, vai acumulando. E essas duas saídas são perigosas. O resultado é sempre o mesmo, uma casa desequilibrada, porque onde tem alguém se impondo demais, tem alguém sendo esmagado. E onde tem alguém se anulando demais, tem alguém carregando um peso que não deveria carregar sozinho. Agora, o reino de Deus não oferece nem a imposição e muito menos a anulação. Ele oferece algo que a nossa geração tem esquecido: posicionamento. Fala para quem está do seu lado: posicionamento. Olha o que o reino de Deus nos ensina. O reino de Deus diz que honrar não é perder intimidade, é reconhecer que existe alguém que veio antes de você, que carregou aquilo que você ainda não carregou. Que a submissão bíblica, ela não é uma inferioridade, é confiar que existe uma ordem que protege, não uma ordem que oprime. Submissão, muitas mulheres têm, às vezes, não, submissão, coisa do passado. Não, é só uma ordem clara de Deus. Sabe o que é submissão? Deus, ele fala no texto bíblico: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela.
Ser submissa é entender, tem alguém que vai dar a vida por mim. Se tiver uma guerra, é o meu marido que vai. Se tiver qualquer problema, é o meu marido que resolve. Ser submissa é isso. Quebrou aqui o negócio da minha casa, é seu marido que vai resolver. Pneu do meu carro furou, seu marido vai resolver. Isso é ser submissa. É entender, você está debaixo de uma missão. Mas tem mulher que se deixar quer levantar o carro no braço e trocar o pneu sozinho. Não vou falar nada com meu marido não, deixa que eu resolvo. É insubmissão. Marido, você precisa entender. Está andando com a sua mulher na rua, bota ela para a calçada. Você fica no lado que passa o carro. Vai subir uma escada, você vai atrás. Se ela cair, você segura. É você que carrega a sacola do mercado, não é a tua mulher. Tem dia que eu saio carregando, quase que não aguento, é carrinho, é bolsa, eu deixo minha mulher sem nada, porque eu fui chamado para isso. Tem que dar minha vida por ela. Tem homem que não aguenta carregar a sacola do mercado, vai dar a vida aonde? Tá difícil a coisa. Botar esses homens para fazer o legendário, em nome de Jesus. É entender isso, é uma família saudável. Autoridade não é opressão, é servir com uma responsabilidade àqueles que Deus colocou sob o seu cuidado. E a família saudável é aquela onde cada um entende isso, que o forte não está ali para esmagar o fraco, o sensível não manipula, o líder não controla, o jovem não despreza o mais velho. É cada um no seu lugar, cada um com a sua função e Deus no centro de tudo. Agora, existe uma tensão que ela precisa ser resolvida dentro de cada um de nós. A tensão entre quem eu sou e o que eu exerço. Tem muita gente que confunde isso. Confunde o papel com aquilo que é. Tem gente que acha que exercer um papel de servir significa que não tem valor. Só que no reino de Deus a palavra fala maior é o que serve. Quando você sabe quem você é, você não se diminui por estar servindo. Quando a gente fala de servir, é entender dentro de casa, eu posso servir a minha esposa, eu posso servir os meus filhos, minha esposa pode me servir, é um servindo o outro. Se os dois tiverem o mesmo pensamento, a casa é saudável, tem equilíbrio. Agora o problema é que a gente pensa que se eu servir eu estou me diminuindo. Isso não é meu papel, não posso lavar uma louça não, porque eu sou homem. Não posso servir minha casa não, você também mora nessa casa. É um casamento, você não contratou uma empregada. Vou falar, hein? Espero que os homens saiam daqui me amando ainda. Estou pegando pesado com os homens, né? Vou falar das mulheres também. É entender que é servir. O seu corpo não pertence só a você. Você que é casada, estou com uma dor de cabeça. Tá seu marido subindo pelas paredes, quase mordendo a quina da parede. E você querendo fazer joguinho, seu marido. Toma vergonha nessa cara, minha irmã. Vigia. Pronto, equilibrei as coisas aqui. Deixa eu voltar para o texto. O reino de Deus, ele funciona dessa maneira. A gente precisa entender que dá para a gente exercer o nosso papel sem perder a nossa essência. O maior exemplo disso é o próprio Jesus. Meu irmão, Jesus, ele é maravilhoso. Ele sendo o rei, criador do universo, ele se fez servo. Jesus sendo o rei, se despiu da sua glória e veio em forma de homem, se fez servo. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Aquele que era o rei, ele lavou os pés dos discípulos. Ele chorou quando o seu amigo Lázaro morreu, demonstrando a sua humanidade, se compadeceu. Mas era o mesmo Jesus que depois falou, Lázaro, sai para fora, vem para cá, meu irmão. Todo poderoso, teve poder sobre a morte. Jesus nunca confundiu o papel que ele exercia com quem ele era. Ele servia, mas aquilo não diminuía ele. Ele liderava, mas não precisava se impor, ser autoritário. A gente precisa aprender com o exemplo de Jesus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia. Ele tinha uma missão. Jesus sabia o que estava aguardando. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele tem um nome que está acima de todo nome. Aquilo que ele fez aqui na terra, de ter se despido, de ter vindo dar a vida em resgate, ele fez de forma voluntária. É por isso que muitas vezes nós fazemos para o reino aqui, a gente chama de voluntário. A gente tem voluntários servindo. São pessoas que entendem, estão fazendo por algo maior.
estou fazendo porque tem uma recompensa. Jesus sabia aquilo que lhe aguardava. Aquilo não diminuía ele de maneira alguma. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não preciso competir dentro da minha casa. Eu não preciso provar nada. Eu não preciso tomar um espaço que não é meu. Eu não preciso me impor. Eu não preciso também me diminuir. Uma identidade segura produz uma família segura. Agora, preciso fazer algumas perguntas para você. Você não precisa me responder, nem catucar quem está do seu lado. Será que você tem tentado ocupar um papel que não é seu? Será que você está tentando controlar algo que não está sob o seu controle? Será que você tem carregado uma responsabilidade que pertence a outra pessoa? Será que você tem anulado a sua identidade por medo? Será que você tem se apagado para evitar o conflito? Será que você tem engolido aquilo que você deveria comunicar com amor, com clareza? Você tem honrado as histórias que vieram antes de você? Será que você tem preparado a geração que vai vir depois de você? Você está pensando além de hoje, além de você mesmo? Família não é um campo de competição, é um ambiente de construção. Construção exige que cada um saiba o que é seu para construir. Se coloca de pé no seu lugar. Para a gente encerrar essa mensagem, eu quero te lembrar algo muito poderoso. Algo que as genealogias nos ensinam. Quando olhamos para as genealogias, para todos esses nomes, nós podemos perceber que alguns nomes são muito famosos, muito conhecidos. Outros, talvez você nunca nem ouviu falar. Outros poucos conhecem. Mas o que a Bíblia deixa muito claro é que todos esses foram necessários. O que Deus começou em Abraão, passou por Davi, se revelou em Jesus. Ele estava construindo uma história. Ele é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que decidiu construir uma história através de homens e mulheres imperfeitos. É o mesmo Deus que hoje reescreve a história da sua família. São várias gerações, o mesmo Deus. Eu quero que você saia daqui com algo no seu coração. Eu quero que você carregue essa pergunta ao longo da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Quando alguém contar a história da sua família, qual vai ser o seu nome nessa genealogia? Quando alguém contar a história espiritual da sua família, qual vai ser o seu nome nessa genealogia? Aquele que rompeu? Aquele que desistiu? Aquele que não se posicionou? Ou aquele que decidiu mudar a história para sempre? Aquele que decidiu construir um legado? Você pode ser o elo que mudou a história da sua geração de uma vez por todas. Talvez a história contada até chegar em você seja uma história de muitos erros, de fracassos, mas quando chega em você, a história muda, e a partir de você a história vai ser contada de uma maneira diferente. Vão dizer, porque ele se posicionou, porque ela decidiu mudar, a família nunca mais foi a mesma. Vícios foram quebrados, ciclos foram quebrados, foram cessados, e uma nova história na família começou. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Comece a falar com o Senhor. Muda a minha história. Senhor, eu quero deixar um legado para os meus filhos. Vamos, comece a orar. Comece a dizer, Senhor, eu não vou repetir os erros dos meus pais. Eu vou me posicionar. Eu decido fazer diferente. Eu decido construir uma nova história na minha família. Feche os seus olhos, comece a falar com o Senhor enquanto a gente canta esse refrão mais uma vez. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua família, quando o santo nome Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós vemos nas histórias das genealogias homens que falharam, homens que quebraram, a gente sempre vai ver um homem ou uma mulher que decidiu se posicionar, e que a partir dali a história foi completamente diferente. Deus está procurando aqueles que nessa noite vão se posicionar,
aqueles que vão decidir romper com o passado, aqueles que vão decidir construir um legado, aqueles que vão decidir mudar a história de toda a sua geração. Feche os seus olhos aí no seu lugar, coloca a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer a oração mais importante dessa noite. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Você vai repetir comigo essa oração em alta voz. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido viver uma nova história. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida com o seu sangue, para que nunca se apague. Ainda comigo diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, me desviei, arrependido, quero voltar. Me recebe de volta, restaura o meu elo, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados no seu lugar, você que orou, você que fez essa oração com sinceridade ao Senhor, dizendo: eu quero ser o ponto de virada na história da minha família, eu quero me posicionar. Você que orou isso com sinceridade no seu lugar, eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar sua mão o mais alto que você puder. 1, 2, 3, levanta sua mão aí no seu lugar, levanta sua mão, fica com a sua mão levantada aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, aleluia. Eu tenho só mais um convite para você que levantou sua mão. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir aqui do lado de cá, do lado de cá. Sai correndo do seu lugar, vem aqui na frente. A partir de hoje, a sua família não será mais a mesma. Pode chegar aqui perto, pode vir no altar. Traz aqui perto, traz para cá. Oh, aleluia! Trazer a sua luz sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Segura. Eu queria pedir que ninguém se movimentasse agora, a gente já está terminando. Eu sinto que tem mais gente aqui. Talvez por alguma razão você não saiu do seu lugar, mas eu preciso te dizer que um posicionamento como esse muda destinos. Uma decisão muda a história da sua família para sempre. Uma decisão tem o poder de mudar toda a sua geração. Talvez você esteja aí, você sabe que é com você que Deus está falando, mas tem algo que te impede de romper a multidão. E tem mais gente vindo aqui, tem mais gente vindo para a honra e glória do Senhor. E talvez, eu creio que ainda tem mais. Agora, se é você, se é com você que Deus está falando, ei, não espere pelo próximo culto, não espere pela próxima oportunidade. Esse é o dia que o Senhor trouxe você para mudar a sua história de uma vez por todas. Arabacei, andarabarabasori, candalarabas. Ararabacei, andarabassori. Oh, aleluia. Clame o santo nome. Eu não vou insistir mais. Eu sei que tem mais gente para vir aqui, mas eu não vou insistir mais. A gente precisa terminar o culto. Meu irmão, se é com você que Deus está falando, não me faz descer aí e te pegar pela orelha não, meu irmão. Eu estou quase pulando aqui para ir lá.
Tem mais gente vindo. Estende suas mãos para cá. Eu vou orar, que eu preciso terminar o culto. Mas tem gente que é teimosa. Deus está falando com você. Ei, é Deus te chamando. Não é o pastor falando não para insistir, não, é Deus falando com você. Esse foi o dia que Ele marcou com você. Esse foi o dia que Ele te trouxe aqui para mudar a sua história. Deus quer transformar a sua geração, o seu legado. Mas Ele precisa de uma decisão sua, de um posicionamento seu. Eu vou orar, estende suas mãos para cá. Vamos orar por cada um. Pai, eis aqui os teus filhos. A tua palavra diz que todos que creram no teu nome, todo aquele que te recebe tem o direito de se tornar filho de Deus. Pai, nós declaramos agora filhos e filhas. Filhos e filhas. Pai, como filhos eu te peço, Pai, perdoa os pecados dos teus filhos. Lança no mar do esquecimento, Senhor. Meu Pai, escreve o nome deles no livro da vida com teu sangue, para que nunca se apague. Dê a eles um novo começo, uma nova história. Que não seja mais a maneira deles de viver, mas a tua. Que não seja mais o caminho deles, mas o teu caminho que é melhor. Os teus planos que são maiores. Pai, as tuas promessas vão se cumprir na vida deles. Todo elo é consertado, é restaurado agora. E toda história é transformada agora. A partir da vida deles, a geração terá uma história diferente. A família vai contar uma história diferente. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, dê a eles a paz que excede todo entendimento. Dê a eles, Senhor, a alegria da tua salvação. E que a partir de hoje eles possam andar na tua presença, caminhar contigo e viver uma nova vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá. Vocês que estão aqui na frente, eu quero dizer, você não está aqui entregando a sua vida para uma igreja. Você não está aqui entregando a sua vida para um pastor e muito menos para uma religião. Você está entregando a sua vida para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que hoje escreve o seu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro. Hoje você tem direito de se tornar filho e filha de Deus. O seu nome agora está escrito no livro da vida. Isso significa que você agora tem direito à vida eterna. Ele disse: Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você, com essa decisão, muda a sua história para sempre. E sabe o que acontece num momento como esse? A palavra de Deus diz que tem uma festa no céu. Os anjos nesse momento celebram por essa decisão que você toma. E assim como o céu está em festa por sua causa, nós aqui na Lagoinha Barra Funda também vamos celebrar por esse novo começo na tua vida. A gente vai contar até 3. No 3 você vai virar, vai ver sua nova família fazendo uma festa linda para te receber. Em nome de Jesus. Vamos junto, Lagoinha. 1, 2, 3. Pode virar. Seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final.